Boa noite, eu sou o Paulo Gazaneu, eu sou o coordenador de música da Faculdade de Música Carlos Gomes e é com imenso prazer que eu recebo aqui hoje Tayara Ivonic, ou para mim é Tayara Ivonic, pelo sobrenome serve, mas ela disse que é Ivonic, então vamos manter o Tayara Ivonic. E é um enorme prazer porque a Tayara, hoje eu digo que ela é minha colega. E é com orgulho que eu falo isso, que ela é minha colega, porque a história acadêmica da gente começou bastante tempo atrás, quando ela foi uma das minhas alunas em uma das aulas que eu ministrei de licenciatura em música. E hoje, assim como eu, ela é uma profissional que trabalha na mesma área que eu, e hoje está aqui para dividir um pouco dessa experiência que ela está tendo como licenciada, ou seja, uma pessoa que se graduou em licenciatura em música e hoje está colhendo os frutos da escolha que ela fez da ocasião que ela foi estudante. Além de uma aluna bastante aplicada, ela também sempre se mostrou bastante descontente com o suficiente, ela sempre quis mais. Então, baseado nessa ânsia que ela sempre teve pela profissão, por querer sempre estar à frente daquilo que lhe é oferecido, entre outras coisas, ela é formada em licenciatura em música, ou seja, ela é graduada em licenciatura, fez inúmeros cursos livres, cursos um pouco mais extensos, lato sensu, entre outros que eu gostaria de pontuar, por causa da profissão que nós estamos falando, sobre práticas pedagógicas inclusivas, que para os dias de hoje é algo bastante pontual e quase que indispensável em qualquer profissão. Musicalização para bebês, acreditem, isso é possível. E atualmente ela está cursando pedagogia e flauta transversal. Ou seja, além de já ser uma pessoa que já é graduada, já está no mercado de trabalho, ela continua ainda buscando o seu aperfeiçoamento, continua buscando acrescentar sempre algo a mais naquilo que ela já domina. Então, ela já trabalhou em ONGs, já trabalhou em escola de música particular, já trabalhou em escolas regulares, e hoje ela trabalha em escola da prefeitura. Mas antes da gente falar sobre o que é inerente ao trabalho que ela faz hoje, você está cursando pedagogia, é isso? Sim. E por que uma outra graduação e por que especificamente em pedagogia? Porque no meu outro serviço que eu tinha, eu me senti um pouco de dificuldade porque eu trabalhei com bebês. Então, eu trabalhei com crianças de 0 até os 5 anos. E lá tinha bastante criança, então as turmas eram bem grandes, 25 crianças. E eu quis entender, aprimorar essa situação de trabalhar com os bebês. E é uma coisa que já vinham me cobrando de outros trabalhos. Você precisa ter uma pedagogia para entender que nem a gente faz muito o ato do brincar. O que é o ato do brincar? É você brincar com a criança, mas tendo um objetivo. Não é só você simplesmente pegar, fazer uma roda com crianças e cantar batatinha frita. Não, tem que ter um motivo. Por que eu vou cantar batatinha frita? Para eles entenderem uma letra, uma vogal. Na área da música já vem a pulsação para fazer com as crianças. Então, foi uma coisa que veio e eu comecei a fazer pedagogia. Deixa eu entender, você falou quantas crianças? Bebês? Trabalhei com turmas de 25. Numa mesma aula? Sim, só que as faixas etárias eram divididas. Então, Tá. bebês... Mas quando você trabalha com 25 bebês numa mesma aula, é isso? Só para a gente Isso. entender um pouco e as pessoas que estão assistindo também compreender um pouco desse trabalho que você fez. E você tem alguém que auxilia? Como é que é esse trabalho? Porque se trabalhando com bebês, então você está trabalhando com um cérebro que ainda está começando a ganhar aptidão para algumas coisas, né? Quando a gente está falando de bebês, estamos falando de que faixa etária, mais ou menos? Então, depende da instituição. Já trabalhei em instituições que começava desde o 0 ou... Recém-nascido. E recém-nascido. Ou 4 meses. O último trabalho que eu tive começava com 4 meses, mas assim, a escola ela tinha uma grade, ela separava as turmas. Então, tinha Tá.
o berçário, B1 e B2. O B1 seria aquelas crianças que ainda estão engatinhando, estão começando. Então, aproveitando que você colocou das crianças engatinhando, como é que se trabalha, assim, eu sei que é uma coisa, um universo um pouco grande, você estudou para isso exatamente, né? Mas se você fosse falar para as pessoas que estão aqui, que não estudaram, devem estar curiosas como eu agora, né? Como é que você trabalha a musicalização com uma criança que tem, você falou de 0, né? Ou seja, que tem menos de 1 ano ou até 4 anos, o que se trabalha, como se trabalha, o que você vai estimular nessa criança em termos da área de música, de musicalização, se você conseguir mais ou menos dar uma ideia de como que é esse trabalho. Que nem a rotina, que é assim, eu aprendi tanto na licenciatura como na pedagogia, os dois, fazer uma rotina. Então, eu tinha uma rotina com eles. Então, eu entrava na sala, a gente sentava em rodas, as auxiliares me ajudavam a colocar esses bebês em uma roda, e a gente cantava a música de bom dia, para dizer bom dia, estamos todos aqui reunidos, ou boa tarde, todos reunidos para fazer aulas de música. Depois eu vou e começo a trabalhar a movimentação. Por exemplo, as crianças que estão começando a Esse bom dia você dava para quem? Cantando para eles. Ah, tá, entendi. Tanto que eu falava o nome de cada criança nesse bom dia. Bom dia, tudo bem? Aí vai. Entendi. Aí depois eu fazia coisas com movimento. E Por quê? Como é que elas reagem? Então, quando você fala o nome deles, os pequenos, primeiro eles olham para você meio assustado. Nossa, ela sabe que eu existo, eu tô aqui. E outro, eles sorriem, porque é o primeiro contato. Então, eles, muitas vezes, em casa, com tio, família, quando chama o bebê, ai, meu bebê, vem bebezinho, vem colo da tia. E não, lá na escola a gente falava o nome da criança. Então, ele também teria esse conhecimento que ele existe e ele tem um nome no meio de outras crianças. Não é o bebê. Entendi. Mas... E isso que você aprendeu, tem um passarinho que me falou que a pessoa que te orientou e que fez parte desse curso especificamente é uma das melhores que trabalham na área de bebês, não é? Sim. Que é a Eni Parejo, né? Ela é a melhor. A Eni Parejo, que também foi uma das minhas colegas, espero que esteja assistindo aqui conosco hoje. Aliás, um beijão, Eni. E, então, ou seja, imagino que você também dê para outras faixas etárias, né? Então, eu estou entendendo que, dependendo do público que você está trabalhando, seja bebês, ou sejam crianças, né? Eu estou falando já em idade de alfabetização, ou adolescentes, você detém técnicas e metodologias específicas para cada público, é isso? Sim, você tem que ter, porque se você ficar só numa metodologia, você não consegue expandir a música, mostrar essa música para essa criança. E o que a pedagogia está trazendo para você de acréscimo naquilo que você aprendeu em licenciatura para exatamente, por exemplo, agora você está fazendo em escola da prefeitura, o que a pedagogia está trazendo a mais que você não teve em licenciatura, por exemplo? Então, o que a pedagogia está trazendo agora para mim é que nem eu falei a situação da rotina. Uhum. Porque parece meio ridículo, mas a rotina mostra para eles, tanto as crianças que eu trabalho na prefeitura com 3º, 4º e 7º ano. Então, eu escrevo na lousa o que eu vou trabalhar com eles. Por quê? Porque eles estão sabendo o que vai acontecer na aula. E estamos falando com o público de que idade? Eu estou falando 4ª série, 10 anos, mais ou menos. Tá. Então, eles têm que saber. Ah, mas e com os bebês, você não fazia uma rotina? Fazia. Só que eu não me inscrevia. Eles já sabiam o esquema, porque né, fui construindo algo com eles, desde a primeira aula construindo. Então, é importante essa situação de rotina. Então, eu vi isso na pedagogia, que realmente é importante. Eles precisam saber o que está acontecendo. E quando o bebê está fazendo a musicalização com o bebê, Sim. digamos, aonde que você está ensinando para ele, aonde que ele tem que chegar? O bebê, quando ele começa a musicalizar, o que é o resultado desse trabalho? O bebê ele se estimula com o que depois? Qual a diferença de um bebê que não foi musicalizado e um que foi musicalizado?
Então, um bebê que não foi musicalizado, por exemplo, eu trabalho com a parte motora. Então, é um bebê que, por exemplo, eu sou um desses bebês, que eu não tive musicalização quando era bebê. Então, por exemplo, eu demorei para engatinhar. Em vez de engatinhar, eu já saí andando. Só me pendurei nas coisas e saí andando, como diz minha mãe. Então, na musicalização, a gente vai tendo esse negócio da situação do andar. Não é só engatinhar, eles não vão ficar só lá engatinhando. Não, vamos ficar em pezinho, vamos pular. Parece uma coisa tão besta, mas eles não sabem pular. Vamos pular para quê? Para pegar uma coisa, para fazer uma coisa. Ó, a bexiga, se você bater, ela voa. Vamos fazer assim com a bexiga agora. Então, eles vão vendo que existe outras maneiras de eu segurar uma bexiga, por exemplo. E também a parte do cantar, porque chega um momento, aí são crianças de 3 anos, mais ou menos, eles já começam a cantar com você o bom dia. Então, já vira uma coisa natural deles. Então, eu vou ter aula de música. Então, eu vou... E como eu sentava no chão com as crianças e ficava de perna de índio, eu já começava a bater na minha perna, que eu faço uma percussão antes. No corpo, eles já iam e faziam junto. No começo, cada um fazia de um jeito, mas depois eles foram se encaixando, ou seja, tendo esse conhecimento de fazer as coisas. Que nem eu, com os maiores de 3 até 5 anos, eu passo o instrumento para eles, ou o objeto, ou o brinquedo, que eu também utilizo brinquedo com eles. Eu faço eles passar um para um. É a coisa mais difícil do mundo. Parece ser impossível. Mas se você ter paciência, ele vai dar pro amiguinho. Não vai ter mais aquela coisa que tem o egocentrismo. É meu. Não. É nosso. Então, sempre levei isso também para eles. Então, essa situação de pensamento de unidade, comunidade, que às vezes a criança não tem. Às vezes, é meu, não vou dar e acabou. Não, pode ser dividido. Então, e essa técnica é específica com bebês, né? Mas eu posso falar que, por exemplo, o que você aprendeu com instrumentos percussivos na aula da ENI na faculdade faz parte disso que você faz hoje, ou que outras disciplinas como rítmica, percepção, arranjos, que você fez na faculdade especificamente, hoje é uma coisa que, se você não soubesse isso, você não conseguiria estar trabalhando com isso que você faz hoje, mesmo com curso específico de bebês. Sim, eu não conseguiria. Mas aí que vem um grande problema de escola, tanto particular, ONG, até a prefeitura. Não tem instrumento musical. Então, o que eu aprendi? Na porrada. Então, quando eu fui fazer o curso de bebês da ENI, a ENI mostrou um monte de ursinhos que ela comprou na 25 de março e tal. Eu falei, mas não tem dinheiro para comprar isso. Aí eu fui começar a costurar. Peguei lá o pano, falei, vai virar um peixinho. Virou um peixinho. Vai virar... Então, é uma coisa que eu também vi nos meus estágios. É algo mais ou menos parecido com aquilo que eu estou vendo daqui? Esse chocalhinho. Mostra para eles. Mostra para eles, ó. Isso é um chocalhinho que você mesma que faz? Sim. É simples. 2 caixas de fósforo, miçanga dentro, para ter esse som um pouco mais grave. E o formato da estrelinha... é mais para se a criança tiver algum problema de visão, ou a criança não conseguir enxergar muito bem, ela pode passar o dedo e sentir a figura que está no chocalho. Isso, por acaso, tem a ver com o curso livre de práticas pedagógicas inclusivas que eu estou lendo aqui, que você fez? E tem mais coisa que eu estou vendo daqui, né? Assim, a mesa está alta e aquilo ali. A mesa está alta, vocês viram. É que pela minha grande estatura eu não consigo enxergar. Então... aqui são aqui é a flauta doce, né, o instrumento flauta doce, e aqui são os dedos das posições da flauta. Então, eu tenho todas as notas, menos a do agudo, por quê? Porque a pessoa esqueceu de fazer, fica tranquilo, gente. E por que eu fiz esse negócio bem animado, né, com boquinha, com olhinho? Pra quê? Pra a criança também sentir prazer em ver isso, não olhar assim pro pano e falar, nossa senhora, eu vou ter que fazer esse negócio. Parece muito adulto. Então, aí a criança faz. Então, eu usei muito isso com crianças também, crianças com problema de visão. Agora eu tô com um aluno na prefeitura que ele não enxerga e ele quer aprender flauta doce. Então, o que eu faço? Eu pego esse pano, ponho para ele no chão e ele vai com o dedo
para conseguir achar qual é a posição do dedo que ele tem que colocar. Por quê? Para ele ter autonomia, não ficar só dependendo de mim, que muitos professores de flauta doce fazem isso. Fazem o aluno depender dele. Põe o dedo assim e pronto, aqui é o sol. Não, às vezes a gente tem que deixar que eles descubram o som. E isso você fez por livre iniciativa, porque o que você falou, que a maioria das escolas não tem disponibilização de instrumentos para esse tipo de trabalho que você faz. Sim. Ou seja, o professor também, dependendo do lugar que ele trabalha, então ele tem que ter um pouco de iniciativa para resolução de problemas que não depende dele. Sim. Tá? Claro. Assim, muitos professores de música, eles vão muito voltado a usar materiais recicláveis. Então, o que um professor de musicalização ama? Lata de leite. Lata de leite. Isso. A gente faz coleções de lata para usar com eles para fazer um tambor. Ou se a gente quer alguma coisa, então a gente vai atrás dessas coisas para fazer som com eles, né? Sacola. Sacola é a coisa que a gente mais gosta de comprar no mercado, que faz um som diferente, né? Faz um som e você pode fazer, tocar com as mãos de todas as formas. E com o pé também, que eles gostam, eles acham barato tocar com o pé. Então, são coisas que... o professor de musicalização, ele tem que estar, não é preparado, ele tem que saber que não tem material. Mas a escola... Não tem. A escola onde eu já trabalhei, quando eu cheguei lá, falou que tem instrumento. Quando eu olhei, era um monte de brinquedo. Uhum. O violãozinho era um violão de brinquedo. Tá. Então, são coisas que a gente tem que saber como lidar. Que nem eu fui para parte do pano, por causa que foi um dos meus trabalhos. Eles trabalham muito com a situação do pano. Por que o pano? Porque é uma coisa que não estraga, é uma coisa que tem uma durabilidade maior, não é que nem a garrafa PET, não é que nem a caixa, não é que nem o EVA. Então, eles não gostam muito disso. Então, eu cheguei na menina que estava bordando e falei, olha, me ensina a bordar. Me ensina a entender para ajudar o meu aluno. Uhum. Porque, às vezes, o professor de musicalização, não só musicalização, mas todos, tem aquela vergonha de pedir ajuda. Não tem que ter pedido. Vai lá, pede. E você consegue. Tá. Você está formada há quanto tempo já? Na licenciatura em música, uns 7 anos. Tá. Pedagogia você está cursando ainda? Estou cursando. Tá. E se você fosse eleger no curso de licenciatura, o que você considera como importante de que você aprende licenciatura, que é exigido em escola pública? Na nossa conversa anterior, em outra ocasião, você estava me mostrando umas... Eu não sei se é currículo, lembra aqueles cadernos que você mostrou? Não sei como é que chama. Como é que chama aquele que você mostrou? É o currículo do Caderno de São Paulo. Então, o currículo, como é que é o nome? Caderno de São Paulo. O Caderno de São Paulo, né? Que nada mais é do que o que a prefeitura exige e quer que você faça dentro das escolas na parte de musicalização, é isso? Se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, você me corrige, é isso ou não? Musicalização não, é que assim, quando a gente faz o concurso público, na realidade eu sou contratada da prefeitura, então eu não sou... Concursada. Não sou concursada. Então, o meu trabalho é artes. Então, quem faz licenciatura em música vai trabalhar na prefeitura ou no estado como professor de artes. O que acontece? A nossa grade, a gente tem teatro, dança, música e artes visuais. O professor de artes da prefeitura tem que passar por esses 3 caminhos. Então, você não pode, falar assim, não, hoje eu só vou dar música. Você pode, mas você tem que falar um pouco do teatro, um pouco da dança, um pouco da música, um pouco das artes visuais. É só a licenciatura em música que pode fazer um curso público ou pode ser um contratado da prefeitura? Não. O teatro também pode. A dança também pode. E a artes visuais é uma coisa que já está todo mundo acostumado dentro da escola regular deles. Então, esse trabalho que a prefeitura fez, ela fez em cima de um documento que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E lá eles descrevem o que você pode fazer com o aluno. Não quer dizer que você é preso naquilo. Você
Você só vai fazer aquilo e pronto, acabou. Não. É o que você pode, é uma orientação, o que você pode fazer, o que você pode trabalhar com eles. E eles deixam bem explicadinho o que você pode fazer na dança, o que você pode fazer no teatro, o que você pode fazer na música e nas artes visuais. Mas eles exigem a graduação. Exige a graduação. Tá. Você tem que ser graduado em uma das 4 áreas. Tá. E mesmo sendo em qualquer uma das 4 áreas, mas não quer dizer que as 4 áreas te ofereçam exatamente aquilo que você precisa para atender tudo aquilo. Aqui você é diferenciado porque você foi buscar várias fontes. Mas, resumindo muito, sem licenciatura, você não entra na prefeitura, é isso? Sim, você não entra. Você tem Tá. que ter a licenciatura em uma das 4 áreas. Tá. E, então, continuando agora o que você estava falando sobre essa explicação das 4 áreas, que a pessoa, ela entra lá, ela não vai fazer o currículo dela, ela tem que estudar e fazer aquilo que a prefeitura está dizendo no caderno de... Como é que chama? Caderno de São Paulo. Caderno de São Paulo. Que, pelo que você falou, é uma coisa pública, não é uma coisa, um segredo de Estado fechado à chave. Quem quiser tem isso Tem na disponível internet, na tem né? PDF. Quem deles que estão assistindo, se tiver interesse em saber como é que é esse Caderno de São Paulo, onde é que eles acham? Acho no site da Prefeitura de São Paulo. No site da Prefeitura de São Paulo. Prefeitura.sp.gov.br. Uma coisa assim. E em qual secretaria? É de Educação. Secretaria de Educação. Secretaria de Educação. E lá na lupinha, basta desenhar, escrever Caderno de São Paulo, que vai cair em alguma coisa parecida disso? Vai. Isso. Então, para quem tiver interesse, quem for licenciando ou já for licenciado, já está aqui uma dica ótima, porque quem quiser trabalhar para a prefeitura já sabe que a prefeitura tem diretrizes, tem normas e tem o caderno sobre a orientação de como os professores vão trabalhar e o que trabalhar com os alunos. Então, pode ter acesso a esse caderno no site da prefeitura, né? Caderno de São Paulo, isso mesmo, Caderno de São Paulo, na Secretaria de Educação, que lá você tem... ela me mostrou o físico, tá? Eu vi, mas ele é muito detalhado, tem exatamente o que você precisa e como que vai ser esse trabalho para quem quiser, né? Sim. E como bacharel, eu li aquilo, eu fiquei maravilhado, né? Que é a grande diferença do bacharelado e da licenciatura, né? Ou seja, um bacharel, ele, com todo o respeito que eu tenho, eu sou bacharel, então eu posso falar, mas pelo fato de não ter a licenciatura, você tem algumas disciplinas que você não tem o treinamento ou conhecimento que você vai fazer uma aula de artes, por exemplo, na prefeitura. Então, é isso? Sim. Na licenciatura a gente tem as matérias pedagógicas, que é uma coisa que o bacharelado já não tem. O que seriam as matérias pedagógicas? Seriam Piaget, Vygotsky, Vallon, que a gente teve. Quem são essas pessoas? Piaget, Vygotsky E Vallon. Vallon. Eu espero não errar. Não, eles são... Não, é que... O que eles são? Eles São, são pedagogos, são músicos? O que eles são? Não, músico não. Eles são... Acho que é psicólogos. Tá. E eu trabalho... São educadores? Ou só psicólogos? Só psicólogo. Educadores, não. E eles estão... O estudo deles... Porque eu corrigi muito TCC lá na faculdade, que mencionava eles, né? Então, eu entendo que o estudo, todos os escritos deles, os livros e os cadernos, são voltados para a parte de o desenvolvimento... Desenvolvimento da criança, do adolescente, do humano. O Vygotsky, ele já vai prestar mais atenção na situação da criança dentro de uma instituição escolar. O Vallon vai falar sobre o afeto, como trabalhar o afeto, como ter o afeto. O Piaget, ele já vem que ele fez uma pesquisa em cima das filhas dele. Então, o que ele utilizou? Ele utilizou as filhas como, entre aspas, cobaia, para observar a evolução delas. Então, ele escreveu um livro como se o bebê, que nem todo mundo sabe, que o Piaget, ele coloca assim: primeiro a criança engatinha, depois ela anda, depois ela... E vai assim sucessivamente. Uhum. Então, todo mundo segue essa meio regrinha, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, não seguia, eu já saía andando. Mas acontece isso. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que é o que muita gente se pergunta às vezes, tá?
que é quando vai fazer ou bacharelado ou licenciatura, tá? Acho que a gente já fez um podcast anterior comigo, que eu era o entrevistado, que a gente estava falando sobre essas diferenças, tá? Mas para você que é a profissional licenciada, que já mostrou aqui a experiência que você já tem com essa área, com escolas, com bebês, musicalização para bebês, eu acho que tem, assim como eu, há muitas pessoas que desconhecia que você pode trabalhar com bebês de 0 anos, né? E você já mostrou que sim, é possível, pode, só que tem que ter conhecimento e estudo para isso. Agora, quando você fez a licenciatura, e você falou sobre matérias pedagógicas, foi isso que você falou? Isso. Matérias pedagógicas, né? Me fala sobre umas 2 disciplinas que você só vai aprender em licenciatura. Me fala assim, bem sucintamente, do que elas trataram que você hoje utiliza. A psicologia da educação. Psicologia da educação. Que foi que eu citei o Vallon, Vygotsky e Piaget, que a gente viu isso na faculdade, viu sobre os 3 e estudou os 3 para entender esse funcionamento da criança, do ser humano, enfim. E pelo que eu entendi, os 3 se complementam, né? Porque um complementa o outro, sim. Os mais usados é Piaget e Vygotsky. O Vallon foi uma coisa que a minha professora na época trouxe pra gente, que foi uma novidade, porque ele ainda está sendo bem estudado ainda. O Vallon, só para refrescar, ele trata exatamente do quê? Trabalha com afeto. Com afeto. A teoria dos afetos, né, da música lá desde o barroco está em estudo até hoje, né? Certo. Você lembra de alguma outra? Pedagogias ativas. Olha, em termos do século XXI, né? Ou seja, pedagogias ativas, pessoas proativas e não sei o que ativo é a palavra da moda, né? Pedagogias ativas, a pessoa que vai fazer uma disciplina como essa, ou que fez essa disciplina como você, o que aprende? O que aprendeu? Então, foi com a professora Ani. O que ela fez com a gente? Ela separou a gente em grupos e a gente foi pesquisar pessoas que trabalham na educação musical no Brasil. Então, teve gente que foi falar com o pessoal da Palavra Cantada, na época. Eu falei sobre ela. Falei sobre Eri Parejo, Palavra Cantada, Estevão Marques, Marcos Vieira. Então, a gente foi pesquisar sobre pessoas que estão trabalhando na educação musical e quais são os objetivos deles e como trabalhar com esse material deles. Tanto que foi um palestrante que falou do passo, que é do Lucas Ciavata. O que o Lucas Ciavata ele trabalha? Primeiro, a base dele é Dalcroze. Quem é Dalcroze? É um músico que trabalhava a parte rítmica da criança, do adolescente. Suíço, né? Isso, que trazia isso para o corpo. Aí, o que acontece? O Lucas Ciavata, ele estudou, né, esse conteúdo e fez o passo. Lembra bastante uma dança, que é 2 para frente, 2 para trás, 2 para frente, 2 para trás. E nesse movimento, ele vai colocando células rítmicas, tipo tá, e vai colocando. Por quê? Ele trabalha o movimento junto com a situação da rítmica, do pulso, da figura musical. Tá. Você falou desses nomes que tratam aqui no Brasil, e daí você mencionou o Dalcroze, que é um estrangeiro, né? E assim como o Dalcroze, eu conheço a respeito do Zoltán Kodály, que é um húngaro, tem o Suzuki, Shinji Suzuki, né? O Suzuki, assim como outros, né? E cada um deles, eles procuraram trabalhar a parte de musicalização de acordo com a cultura do seu país, né? De acordo com a realidade do seu país, né? Então, a gente até brinca aqui no método Kodály, qualquer húngaro solfeja, né? Até o pipoqueiro sabe solfejar, né? A gente pode dizer que essas pessoas que você mencionou, elas fizeram uma musicalização de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa realidade, porque existem algumas escolas aqui no Brasil, ou mesmo professores, que trabalham o método Kodály, trabalham o método Dalcroze e trabalham também o método Suzuki. Tem o método Orff, tem outros, só estou dando como exemplo, não quer dizer que é melhor ou pior, tá? Sim. Mas, na maioria das vezes, na maioria não,
eles são adaptados, né? Porque o Suzuki, por exemplo, no Japão, até onde eu sei, a presença do pai é imprescindível para aprender o instrumento Sim, junto, presença né? da mãe. É como ele fala, para você ensinar a criança música, primeiro ele ensinava a mãe a tocar o violino, depois a mãe ensinava a criança. Que é uma coisa que a gente sabe que aqui no Brasil jamais funcionaria Não. e não funciona, né? Então, e esses pedagogos que você falou aqui do Brasil, lembra dois nomes aí que você falou? Palavra cantada, niparejo. Bom, Eni Barejo, principalmente. A Eni, você teve aula não só fora da faculdade, como na faculdade também, ela foi tua Sim. professora, né? Mas a gente pode dizer, então, que essas pessoas, elas criaram ou adaptaram metodologias ativas para a realidade brasileira? Sim. Sim? Eu acredito que sim, porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim mesma. Eu usei Kodály, que é Kodály. Kodály, ele trabalha com a parte melódica, né? E ele tem um método que é a parte da mão, que até eu explico para as crianças. Não é libras. É uma configuração que ele fez para a criança entender quando a nota está subindo, a nota está descendo. Do, ré, mi, fá. Sol, lá, si, vai. Isso. E, então, com crianças de 3 anos, eu já fazia o método Kodály com eles. O método Kodály é excelente, ou seja, Você eu entendeu? conheço. Então, tipo, é uma coisa que... Mas muitos professores não usam porque acham que eles não vão entender. E a hora que eles fazem só isso, essa figuração, e você fala um dó, você pode ter certeza que ele vai chegar em casa e falar, mãe, eu aprendi o dó. Claro. Então, ainda tem aquelas Entendo que os sinais, né? ou seja, você faz os sinais, né, e vai... Eu agora esqueci quais são. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, quando você está fazendo sinais, a criança já identifica as notas. Grosseiramente é isso, Sim. né? Agora, como boa pessoa que estuda na Hungria, prometa para mim que você vai falar daqui para frente Kodály. E nunca mais você vai falar Kodály, certo? Combinado? Então, é brasileiro. Eu sei. É brasileiro. Você adaptou até o nome do compositor para o brasileiro, né? Não só a metodologia, mas é isso aí. A gente faz o que dá. Não, mas é assim, você sabe que para mim, especificamente, tem muita coisa que a gente conversou antes daqui, né? E que tem muita coisa que eu descobri e que eu acho que muita gente está descobrindo também. A primeira das coisas é que, a partir do momento que a gente nasce, a gente já pode trabalhar com os sentidos da criança na questão de algo tão abstrato como é a musicalização, não é música, né? Porque você vai trabalhar com parte rítmica, a parte de altura você vai trabalhar de uma forma toda específica, né? Mas eu acho, para mim, ficou muito evidente que o conhecimento que a gente tem que ter para trabalhar com diversas fases de vida, ele se torna importante na medida que é necessário que a gente busque um curso específico e uma especialização específica para isso. Tá? E talvez, a gente está falando de metodologias aqui para cima e para baixo, talvez para algum ouvinte não tenha ficado claro, quando a gente está falando de método Kodály, método Dalcroze ou outros pedagogos, são formas que cada um deles criou de se ensinar música, né? Então, o Kodály, como a Tayara estava explicando para nós, ele criou uma sinalização de se indicar qual nota corresponde a essa sinalização que está fazendo e a criança ou o adulto, né? Porque o método Kodály é para criança, para pessoas de 8 a 80 anos, né? E cada um tem a sua característica, assim como o Dalcroze, que você falou muito da parte rítmica, né? Sim. Né? O Suzuki começou muito voltado à corda, se bem que você pode fazer hoje para conta com a instrumentação, mas envolve a participação da família. Então, eu acho importante ver que tudo são metodologias, né? Então, são procedimentos que cada pessoa cria ou que a gente estuda para fazer com que o
a outra parte, o aluno, o estudante, ele consiga compreender os signos sonoros, tanto na parte mais objetiva, como sinais, até como na parte mais abstrata, como alturas de som ou percepção de sons através de ritmo. É isso, Sim. a questão das metodologias, né? Espera aí que apagou a minha bula aqui, eu fiquei falando, o celular apagou aqui. Não posso fugir do nosso roteiro, né? Então, acho que, para mim, pelo menos ficou já mais claro sobre, você deu o exemplo de 2 disciplinas que só tem licenciatura e não vai ter num bacharelado, por exemplo. Sim. Né? Que um bacharel, por exemplo, sem isso aqui, ele não vai conseguir um emprego na prefeitura. Estou falando alguma besteira? Não. Não. Tá? O bacharel ele vai conseguir um emprego na orquestra, vai conseguir dar uma aula de instrumento, né? Mas ele não vai dar uma aula de musicalização. Né? Sim. É. E eu posso arriscar dizer, fazer uma provocação aqui, é por isso que a gente tem muita dificuldade, em algumas instituições, de achar bons professores de disciplinas teóricas, por exemplo? Sim. Porque, infelizmente... Aí eu não estou falando da musicalização em si, já estou falando do curso de música. Música. Né? É que, infelizmente, às vezes, o aluno não foi procurar informação. É que nem a gente estava falando da prefeitura. Eu tenho que dar aula nas 4 vertentes. Arte, dança, música e teatro. Minha faculdade, licenciatura em música. Na faculdade onde eu estudei, eu tive um momento de dança. Então, eu vi, nem a gente chamava de dança, chamava de movimento. Então, teve esse momento. Teve um momento que a gente viu artes visuais. Teve um momento que a gente viu teatro. Então, são coisas que acontecem que a gente tem que... o aluno também tem que ir atrás, não só ficar dependendo da faculdade. Entendi. Olha, você sabe que, por mim, a gente ficaria aqui até as 2 horas da noite conversando, né? Mas, dada a hora que a gente começou, eu já imagino que tem gente que está pensando, gente, deixei o feijão no fogo, vai queimar já já, né? E a gente pode continuar talvez num outro momento, mas antes que a pessoa lembre da gente como uma pessoa que foi responsável por queimar o feijão do jantar, tem alguma coisa que você gostaria de pontuar, que você considera importante, que a gente não falou ainda aqui assim? Ou como diria naquele... Ou já podemos ir para as considerações finais, professora? Eu diria assim, o curso de licenciatura é um curso muito legal. É um curso que você aprende muito sobre você. A música é isso, você aprende quem é você, o que você faz. O mercado, parece que não, mas tem mercado para musicalização, desde os bebês até os adultos, idosos, tem mercado. É só querer estudar, é só querer vir fazer. Do mesmo jeito que você fez um curso para bebês, uma pessoa pode fazer um curso para bebês de 80 anos? Sim. Ou seja, é um outro tipo de abordagem. Sim. Né? Então, quer dizer que vocês... Da mesma forma que uma pessoa que se forma em medicina, se especializa em urologia, ortopedista de mão, em licenciatura também tem pessoas que também se direcionam para um determinado público também, se quiser? Sim. Legal saber Cada disso. um escolhe ou é escolhido. Eu fui escolhida para trabalhar com bebês e agora eu estou com meus grandões na prefeitura. Aí agora sim, aquela parte que a gente finge que não está à vontade, não está conversando, e assim... Vou até ler a pergunta do jeito que eu pus aqui. Tayara Ivonique. Para mim é Ivonite, eu já falei, mas ela não gosta. O que você gostaria de deixar como mensagem para essas pessoas que estão aqui sobre tudo aquilo que a gente conversou? A mensagem que eu deixo assim, a licenciatura, como eu falei, é muito legal. Não é um curso que você trabalha o seu corpo, você trabalha o seu ser para você dar aula para uma criança, enfim, para qualquer idade. Você pode trabalhar em qualquer área, na música, ONG, escola, creche, como mesmo a prefeitura, o governo, o estado de São Paulo, ou no estado que você estiver. Então, assim, você
tem que ter, nem a força de vontade, mas você tem que amar. Para ser professor, não basta você chegar na prefeitura e falar, nossa, eu ganho, sei lá, 5.000 reais e, nossa, não vou fazer nada e que os alunos... Não. Se você quer que seu aluno aprenda, que você quer que seu aluno entenda, vai atrás. Vai procurar, porque eles merecem conhecer o que eu conheci, que é a música. Então, só para encerrar, licenciatura, pelo que eu entendi, é uma autoterapia para a gente se conhecer, saber exatamente o que nós somos, para a gente poder ter capacidade de ensinar isso para os outros, é isso? Sim. Maravilha. Conforme eu falei, eu adoraria continuar aqui, mas eu também já estou ficando com fome, então, saindo daqui, seria bom que a gente fosse providenciar só nosso jantar, né? Então, Tayara, muitíssimo obrigado. Você sabe que realmente é um prazer imenso todas as vezes que a gente conversa. Para mim foi muito especial você estar aqui hoje, pela história de vida de professor e aluno que nós tivemos, e agora professor e professor, né? E a você que esteve conosco nesses 45 minutos, gratidão, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez e espero poder contar com vocês em nosso próximo podcast. Uma boa noite a todos.